E aí, pessoal, estamos de volta a mais uma aula de redação. E o que nós temos para hoje? Nós temos um assunto legal, certo? Nosso tema de hoje será biografia. Não é o perfume não, a tia não tá falando daquele perfume biografia não, viu gente? A tia tá falando de um gênero textual que nós vamos estudar hoje, que por sinal vocês já viram na aula de português com tia Cristina. Ela falou sobre a infância de Ruth Rocha. Então aquele texto que a tia Cristina falou para vocês, que colocou para vocês sobre um pouco da vida, ali só é um trechinho, um pedacinho da vida dessa escritora muito famosa, entendeu? Então aquele texto que fala da infância de Ruth Rocha é mais ou menos, só é um pedacinho, a biografia dessa pessoa, daquela senhora. Então, o que é uma biografia? A biografia é a história da vida de uma determinada pessoa, certo? Alguém, geralmente um escritor, um cantor, aquela pessoa que você vê na TV ou que você já viu, assim, que você admira muito, então você gostaria de conhecer mais, além daquele personagem que você já viu, entendeu? Então, o que é uma biografia? É a história, são os fatos importantes que aconteceram na vida daquela pessoa. Então, como a tia Cristina passou para vocês um pedacinho da história da Ruth Rocha, ali é um pedacinho da vida dela. Biografia quer dizer a história da vida de alguém. E é a própria pessoa que escreve? Não, é outra pessoa que escreve sobre a vida de alguém, ok? Então, além daquele texto da Ruth Rocha, a tia trouxe mais dois exemplos para vocês conhecerem, certo? Então, tem os dois, talvez vocês não conheçam a pessoa, mas você conhece o que elas fizeram, tenho certeza absoluta. Olha, nós temos esse senhor aqui, Monteiro Lobato. Eu acredito que vocês não ouviram falar sobre ele, certo? Ou já viu a foto, mas vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim! Vocês conhecem a Emília Sapeca? Sim! Conhece Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Saci, a Cuca? Certeza que vocês conhecem! Conhecem? Então, quem foi que criou? Quem é o autor? Ele! Isso! Esse senhor daqui, que ele hoje já é falecido, certo? Então, Monteiro Lobato ou José Bento Renato Monteiro Lobato. O nome dele é grande, né? Então foi por isso que resumiram aqui, que o nome dele é muito comprido. Então, veja só, a tia vai falar só um pouquinho da biografia, ou seja, um pouquinho só da vida desse grande escritor. Olha só, ele se formou em direito, mas ele não trabalhou muito nessa área. Ele foi promotor um certo tempo, mas ele tinha mais, o que ele gostava mais de fazer era escrever histórias infantis. Então, as histórias infantis foi que era a paixão da vida dele, de José Bento Renato Monteiro Lobato. Faleceu aos 66 anos, vítima de um derrame, certo? Então, ele nasceu no dia 18 de abril, certo? E então, ele nasceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Então, o Dia do Livro Infantil, que é comemorado no dia 18 de abril, é em homenagem justamente a esse grande escritor. É o dia do nascimento dele. O dia de Monteiro Lobato é comemorado o Dia do Livro Infantil em homenagem a ele. Entendeu? Um pouquinho daquele criador, daquele autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo e daquelas histórias maravilhosas, cada uma melhor do que outra, com aquelas traquinagens daquele pessoal. Então,
vamos a outro que eu acho que vocês não conhecem, mas você conhece o que ele fez? Vocês conhecem essa galera, a Turma da Mônica? Vocês conhecem Cebolinha, que gosta de implicar com a Mônica? Vocês conhecem a Mônica, essa briguenta dentuça? Conhece a Magali, essa menina fofinha, comilona? E esse menino cascão, que não gosta de tomar banho de maneira nenhuma? Ele viu água, ele corre. Então, essa galerinha vocês conhecem das histórias em quadrinhos. Então, quem foi que criou esse pessoal todo? Maurício de Souza, esse senhor daqui. Ele está com 84 anos. Ele está com 84 anos. Ele nasceu também no interior de São Paulo, numa cidade chamada Santa Isabel. Mas ele não viveu a infância dele toda lá não, certo? Então, Maurício de Souza, ou seja, esse não é o nome dele completo. O nome dele é Maurício Araújo de Souza. Ele tem 10 filhos. Eita, Lelê! Tem 10 filhos, Maurício de Souza. E ele pegou, em homenagem a 2 das filhas dele, ele colocou o nome nessas 2 personagens, Mônica e Magali, em homenagem a 2 filhas dele, entendeu? Então, a tia colocou para vocês um pequeno resumo da biografia, ou seja, da história da vida dessas 2 personalidades que vocês não conheceram, ou não conhece, no caso ele, Maurício de Souza, mas você conhece suas obras, o que ele criou. No caso, Monteiro Lobato, ele é o autor, criador de grandes histórias infantis, inclusive Sítio do Pica-Pau Amarelo, conhecidíssima de todos, e Maurício de Souza com a criação das historinhas em quadrinhos, a Turma da Mônica, que eu amo ler os gibis da Turma da Mônica, que é cada um melhor do que outro. Entenderam, gente? Então, nós temos, além desse assunto da biografia, que é a história da vida de uma pessoa, quando alguém conta os fatos importantes, as histórias bem mais marcantes da vida de alguma personalidade que admira. Nós temos também na nossa aula de redação, só lembrando que nós estamos continuando a ler, ainda não terminamos, mas se você já terminou de ler, parabéns, maravilha. Quem não terminou, ainda nós temos algumas páginas para concluir sobre o nosso paradidático. Pode ser depois? Não, tem que ser já, entendeu, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de redação de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado muito. Beijão, fiquem com Deus e se cuidem. E aí, gente, vamos à nossa agenda da aula de redação, que falamos sobre biografia, certo? Biografia, lembre, não é aquele perfume forte, é o assunto, é o gênero textual, que você vai encontrar no módulo 2, português. Você vai encontrar esse assunto, biografia, na página 47. Certo? Página 47, módulo 2. Você vai encontrar esse assunto sobre biografia. E não vamos esquecer de responder o nosso paradidático. Lembra que a tia falou? Como ele é um pouquinho grossinho, a tia fatiou a leitura, ou seja, você vai ler de pedacinho para não ter nenhuma dificuldade, certo? Então, as páginas do seu paradidático pode ser depois 26 até a página 33, ok? 26 até a página 33. E ainda não esquecendo que no paradidático de vocês tem uma folha, aquela folha que nós chamamos suplemento de leitura, certo? Então, que vem anexada a seu paradidático, que não vamos perder. Você vai responder a página 2. Página 2 do suplemento de leitura, que vem juntinho com o seu paradidático, tá bom? Responda com capricho, com atenção, nada das letras estão dançando, tá bom? Beijão, até próxima!